Hendrick é a esperança do Hexa, canal do Gustavo Marques. Quem não foi inscrito lá se inscreve e se inscreve aqui no meu também. Antes da Copa começar, o Brasil fez 2 amistosos de preparação. Goleou o Panamá por 6-2 no Maracanã, depois venceu o Egito por 2-1 em Cleveland, no último teste antes da Copa, com Hendrick saindo do banco no segundo tempo, recebendo um passe de Rafinha dentro da área e empurrando a bola pro fundo da rede para fazer o gol da vitória. Pressão, Douglas Santos e Matheus Cunha pra roubar. Rafinha, linha de fundo. Cara, eu não sei o que o Hendrick tem, mano, porque todo jogo que ele entra, ele faz gol. Eu não sei nem como que o cara é banco, não dá pra entender. Com o Dorival, ele salvou o Dorival naqueles 2 primeiros amistosos. Fazia tempo que o Brasil não jogava contra a seleção da Europa. Salvou o Dorival contra a Espanha e Inglaterra, se não me engano. E o Ancelotti é a mesma coisa. E chega na Copa, o cara é reserva. O Igor Thiago só foi convocado uma vez e começou como titular da Copa. Não tem muita lógica isso. Hendrick! Gol! Foi o gol decisivo no último ensaio antes do torneio mais importante do planeta. Na hora da comemoração, o número 19 pareceu virar... Mano, isso daqui ficou muito louco. Acho que essa imagem não vai mostrar direito. Por alguns Mas mostra assim, ó. A camisa dele virou a 10, comemoração igual ao do Pelé. segundos. E essa imagem viralizou no Brasil inteiro. A hora pura. Ele é acostumado a quebrar recordes e pular etapas. O famoso predestinado. Sem contar que todas as fotos dele são simplesmente icônicas. Pior que é mesmo, todas as fotos ele sai bem. Toda a história dele, tudo que aconteceu na vida dele, na carreira, parece que é um roteiro já escrito da forma mais bonita possível. E sem sombra de dúvidas, ele tem estrela. Por isso hoje, vamos falar sobre Hendrick, a maior esperança. Hoje a mídia tá do lado dele, mas quando ele tava no Palmeiras ainda, muita gente ficava falando mal dele pra meio que subir o Estevão. O Estevão joga muito, só que são posições diferentes. Só que todo mundo falava que o Estevão é bem melhor que ele, desmerecia o Hendrick. Aí agora a mídia vendo que a torcida tá meio que contra o Ancelotti nessa parte, pra querer ajudar o Hendrick, aí a mídia tá caindo em cima do Ancelotti por conta disso. Criança jovem do Hexa e um dos temas mais quentes antes da Copa de 2026. Hendrick Felipe Moreira de Souza nasceu em 21 de julho de 2006 no Distrito Federal e cresceu no Palmeiras desde criança, onde dominou cada categoria que passou antes de estourar no profissional. Se eu não me engano, ele virou profissional com 15, né? Copinha de 2022, com 15 anos, ele fez 6 gols, foi eleito craque da competição e ganhou o prêmio de gol mais bonito com uma bicicleta que virou o seu cartão postal. Ali tava com a cabeça raspada, provavelmente já tava no profissional. No Brasileirão do mesmo ano, ele se tornou o jogador mais jovem da história do Palmeiras a marcar pelo time principal, com 16 anos, 3 meses e 4 dias. O que separava a Hendrick não era só o talento, era o temperamento. Ele entrava em campo como quem acha que atacante tem um único território no mundo, a área adversária. Não importava a idade, não importava o adversário, não importava... Quem vê o Hendrick acha que só centroavante, mano. O cara consegue jogar de ponta. Você via o jogo dele no Palmeiras. Cada assistência que ele dava ali... O momento. Ele finalizava rápido, atacava a segunda bola, não esperava o lance terminar para aparecer na zona de gol. Em 2023, ainda com 16 anos, o Real Madrid anunciou oficialmente o acordo com o Palmeiras pela sua contratação. E quando ele chegou ao clube espanhol, em julho de 2024, foi recebido por uma multidão no Santiago. Mano, querendo ou não também, quando ele chegou lá, ele deu umas vaciladas. Falar com o Bob Charlton, ele prefere o Bob Charlton, esses bagulhos que ele falou aí. Falou que preferiu o Bellingham do que o Neymar. Sei não, mano. Thiago Bernabéu, numa apresentação que parecia anunciar o próximo grande atacante do mundo. Seu pai chorou e ele se emocionou também. Parecia que mais um sonho seria vivido. Só que o Real Madrid é implacável. O clube tinha Vinícius Júnior, Mbappé, Rodrigo, Bellingham e uma fila de jogadores disputando minutos que qualquer técnico do planeta sonharia ter. Hendrick virou reserva com Ancelotti e também com Xabi Alonso no ano seguinte. A solução veio com o empréstimo para o Lyon, e na França, ele ter ido pro Lyon salvou a Copa dele. Jogar não dá pra saber se ele vai jogar ou não, mas foi. Ele fez 8 gols e 8 assistências em 21 jogos. Foi o craque do time e mostrou que, quando jogava com regularidade, produzia de verdade. Não era só hype, não era só mídia. Era a produção real, era a estrela brilhando. Até no Real, se eu não me engano, ele foi artilheiro da Copa do Rei. Lá ele entrava, teve jogo que ele entrou no finalzinho e ainda fazia gol. E foi essa produção que convenceu o Carlo Ancelotti a incluí-lo na lista dos 26 convocados para a Copa do Mundo desse ano. Pela seleção brasileira, Hendrick já tem 17 jogos e 4 gols. E o padrão dos momentos é o que... Se for ver os jogos dele, acredito que a maioria saindo do banco. mais chama atenção. Não é o volume, é o impacto. Em março de 2024, o Brasil enfrentou a Inglaterra em Wembley, na estreia de Dorival Júnior, e venceu por 1-0 com um gol que Hendrick fez precisando de apenas 10 minutos em campo. 3 dias depois, o Brasil empatou com a Espanha por 3-3 no Bernabéu. Nesse jogo ele não tinha ido nem pro Real Madrid ainda. E Hendrick entrou no intervalo, precisou de 4 minutos para se ambientar e marcar o gol de empate, de 2-2. Depois disso, o Brasil não discutia mais se Hendrick tinha talento, discutia se ele estava pronto para ser usado como arma de Copa. E antes da lista final sair, o Casemiro, nessa época daquele jogo ele tava com o Dorival, depois ele não foi nem chamado. falou isso sobre ele. Primeiro o jogador tem que jogar.
Independente de onde seja, o jogador tem que estar sempre competindo. Acho que foi boa essa ida dele pro Lyon, para ele ver, para ele ter a sensação de jogar, mas é muito jovem. A gente não pode dizer que ele vai solucionar o problema nosso na Copa. É jovem, eu concordo. Mas você vê, ele resolve o jogo. E nossa seleção trata, sei lá, é diferente do que você vê a Espanha. A Espanha, o Lamine Yamal, com 17 anos, titular. Ganhou a Euro. Acho que quando ganhou a Euro tava com 18 já. Você vê na França, o Mbappé, quando começou, titular. Aí no Brasil eles querem poupar o jogador até o cara não conseguir ser convocado mais. Do mundo. Se ele for para a Copa do Mundo, se ele for, porque ainda ele não é uma das pessoas, dos jogadores, e temos que ser realistas que ele não é um dos do grupo assim, exatamente. A gente não pode botar uma pressão nele, ou que ele vai resolver, ou que ele vai entrar nos jogos para resolver, não pode colocar essa pressão nele. Que não é do grupo, é a mesma coisa que tá falando que não é da panela deles ali, mano. Porque não tem lógica falar que ele não é entre os 26 convocados, não ter chamado ele, chamou, né, mas na época ali provavelmente não iria chamar, pelo que ele tava falando, né. Ele é bem próximo do Ancelotti, tanto que o Fabinho, falam aí que foi ele que chamou o Fabinho, Casemiro pediu pra chamar o Fabinho. Tem jogadores na frente que tem que puxar mais, tem que tirar mais da equipe. Em 2026, Endrick foi convocado, curiosamente pelo Carlo Ancelotti, técnico que não colocava para jogar na época do Real Madrid. No treino da seleção, o Casemiro subiu o Endrick no rodo. Olha o carrinho que esse cara deu no Endrick. Se pega o tornozelo direito no chão, ele arregaça o tornozelo do moleque. Ele não fez isso com o Modric em 2022, mas Não mesmo? Acho que deve ter alguma coisa contra ele, mano. Não tem lógica. Não tem lógica. fez com o Endrick no treino, vai entender. Mas o garoto não sentiu a pressão e ainda marcou esse golaço no treino da equipe. Que golaço. Já nos amistosos pré-copa, contra a Croácia em março, ele entrou e mudou o jogo em poucos minutos de outra forma. Sofreu o pênalti. Sofreu um pênalti que foi convertido pelo Igor Thiago, deu assistência para o gol de Gabriel Martinelli e o Brasil venceu por 3-1. Tudo isso com apenas 15 minutos em campo. Contra o Panamá, no Maracanã, ele entrou no segundo tempo e atuou muito bem num jogo em que todo o elenco foi rodado. E contra o Egito, ele entrou e precisou de só 6 minutos para marcar. Estava no lugar certo quando o Rafinha tocou. Vou ver, o Egito é um time bem parecido com o Marrocos, mano. Não tem lógica o Endrick não ter jogado contra o Marrocos. Dentro da área, fez o gol da vitória. 4 momentos diferentes, perfis diferentes, resultados semelhantes. Quando o Endrick entra, algo acontece. Imagina só o estrago que ele pode fazer na Copa. Tem que jogar, né? Mas aí, vem a pergunta que precisa ser feita sem romantismo nenhum. Endrick, que é reserva do Real Madrid e foi emprestado ao Lyon para ganhar minutos, merece ser titular da seleção brasileira numa Copa do Mundo? Merece. Vou ver o que tem ali, ele merece. Igor Thiago, mano, ele é tipo o Joselu, só que um pouco melhor, né, a qualidade. Mas é mais pra jogador pra entrar no final de jogo e não pra começar jogando, pelo menos na minha opinião, né. Você mede pelo currículo atual, o Brasil tem Igor Thiago, que desfilou na Premier League com 21 gols pelo Brentford, o maior artilheiro do clube numa única temporada da Liga Inglesa, o primeiro brasileiro com mais de 20 gols na competição. Vice-artilheiro, atrás só de Haaland. Tem Matheus Cunha, que explodiu no Manchester United com regularidade. Matheus Cunha, ele é muito bom, mano. Só que o dele não é muito fazer gol. Se for ver, essa temporada dele, ele não faz muito gol. Ele dá bastante assistência, né? Porque ele joga tipo o que o Firmino fazia na seleção. E nível que poucos atacantes brasileiros tiveram nessa temporada. Tem Rafinha, que é elite global. Tem Vinícius Júnior, que já foi o melhor do mundo. Tem Ryan, tem Neymar. Mas se a gente olhar para o que o Endrick mostra e entrega quando entra, a resposta para essa questão não é nada fácil, porque Endrick não precisa de muito tempo em campo para dar resultado. Wembley foi 10 minutos, Bernabéu foram 4, Croácia foi 15, contra o Egito foi uns 6. Em cada um desses momentos, ele apareceu diretamente no lance que definiu o jogo e tranquilizou o time brasileiro. Bora ver, né? Hoje tem Brasil e Haiti, não tem desculpa para não colocar o Endrick. Não tem desculpa.